Quando pegamos para falar sobre algum anime, já é de conhecimento geral que aquilo foi uma adaptação de outra mídia, como um mangá ou um jogo. Mas no caso da obra abordada nesse vídeo, que nasceu da decisão de juntar futebol com um JRPG, essa regra de adaptação foi executada de uma forma diferente. Pela diferença de lançamento entre o mangá, o jogo e o anime, entendemos que apesar do jogo ter sido a base, os roteiros de ambas essas três mídias foram feitos de forma mais livre, porque nenhuma delas tinha uma referência muito grande para adaptar por cima uma da outra. E acredite, isso fez muito bem o anime dessa obra. Isso deixou Inazuma Eleven da Level 5 muito carismático. Sim, esse é um vídeo de Inazuma Eleven, ou Super 11, já que esse foi o nome dado na tradução espanhola, que foi a que a gente usou de base. E ainda bem, porque na tradução americana eles trocaram o nome de todos os personagens para deixar eles mais similares ao que o país está acostumado. Enfim, nesse vídeo aqui estarei falando apenas da primeira temporada do anime, para tentar te convencer a assistir ele. Não vou me atentar às temporadas seguintes, o jogo e muito menos o mangá. Mas pode ficar tranquilo, esse não vai ser o último vídeo de Super 11 no canal, que é algo que eu gosto e com toda certeza ainda vai ter muito o que falar. É sério, pode apostar que eu no futuro vou fazer algo sobre o jogo, vou fazer algo sobre o mangá e também, talvez até resumindo as temporadas, quem sabe, né? De fato, tem muita coisa pra falar sobre Super 11. Inazuma Eleven conta a história de Endo, um garoto no ensino médio que decide tirar a poeira do clube de futebol da Raymond, a sua escola, para realizar seu desejo de jogar e se divertir, herdando a paixão de seu avô pelo futebol. Mas acaba sendo muito difícil, já que ele era o único ali que não estava no time apenas para ganhar os pontos da atividade extracurricular. E fica mais difícil ainda quando o destino do time ser desfeito é decidido em uma partida com o Instituto Imperial, uma escola muito mais forte do que eles. E é na desesperança de perder o futebol em sua escola para sempre que surge o Goenji, um estudante recentemente transferido que entra em campo e consegue fazer um único gol. O gol que serve de esperança para manter o time aberto, e assim começar a jornada da Raymond no futebol. Conforme o avanço das partidas da Raymond, o interessante de se ver nessa história é o Endo, convencendo tanto os colegas de classe quanto os adversários a também amarem o esporte, compartilhando o sentimento que ele tem e chamando qualquer um a jogar, com uma sensação contagiante de animação. Para você, Super 11 pode não ser a série mais legal de futebol, ou então a série mais realista do gênero, mas é a que mais vai ter o carinho e a paixão pelo esporte. Você pode ter ouvido isso pensando, mas Super 11 tem aqueles poderzinhos, então como seria um bom anime de futebol? E isso cria um tópico interessante. Apesar das habilidades em Inazuma Eleven darem um tom lúdico à obra de forma surreal, são feitas com mecânica de recompensa. Como assim? As técnicas que você vê como um chute com dragão, ou então demônios como técnica de goleiro, são na verdade alegorias para a superação que tal personagem precisou passar para aprender aquilo. Someoka, por exemplo, tem raiva do Goenji, fazer os outros terem tanta dependência nele, e também sente a inveja da habilidade do Goenji. Assim, ele tenta treinar para se tornar tão bom quanto o novo atacante, mas isso só deixa ele estagnado, até que ao conversar com Endo, Sumeoka percebe que eles não precisam de um clone do Goenji, e para evoluir era necessário abraçar seu próprio estilo de futebol. Assim eles desbloqueiam sua técnica, o Impacto Dragão. Todos os personagens diversas vezes têm suas motivações provadas, e sempre eles têm o Endo de inspiração para isso. Afinal, ele é o capitão deles, e é ele que gera toda a força de vontade da equipe, sendo esse o símbolo que ele carrega em ser o goleiro. Inclusive, nos jogos você tem muito mais uma questão de são poucos jogadores que são importantes ali. Você pode só olhar para alguém e contratar ele, levar pro seu time e dane-se, quem é Kazemaru? Já que cada personagem passa por uma aprovação, cada membrozinho da equipe é importante. Muito poucos que você não sente nenhuma importância neles, porque todos eles têm a sua participação. O anime deu humanidade para esses personagens, deixou aqueles bonequinhos, que era como eles eram tratados nos jogos, como pessoas. Mais pra frente, a equipe encontra diversos times de futebol. Aqueles que só jogam futebol para ganhar alguma coisa, aqueles que veem o futebol como algo lógico para ter o maior desempenho possível, e aqueles que vão querer ganhar não importa quantos acidentes tenham que ser forjados, e seringas aplicadas. Isso não significa amar o futebol. E essa é a parada dessa primeira temporada de Inazuma Eleven. O amor que essa equipe tem pelo esporte faz com que no caminho todas as outras sejam convertidas, realmente também entenderem o futebol. Conforme o tempo, também é possível ver pessoas que até mesmo seriam inesperadas de estar na Raymond, como o Kido, um personagem que é quase o maior antagonista da série, até ser obrigado a entrar no time para se vingar da Zeus, pelo que eles fizeram aos seus aliados. Então fica bem consigo mesmo, após ter sido o único jogador a não sair machucado de lá. E até mesmo o Equinose é inesperado, já que ele aparece do nada, mostrando uma técnica da Uendo, mas ele fica tão feliz em conhecer esse time que decide ficar e jogar com eles até o torneio. E é então, com todos esses aliados que fizeram pelo caminho, que temos o clímax, não só de Inazuma Eleven, como até mesmo do gênero
no futebol. Garotos que sequer sabiam jogar o jogo há meses enfrentam um time totalmente treinado e ainda por cima usando meios artificiais para conseguir uma melhor performance. E nesse jogo, apesar de tudo parecer perdido, apesar da esperança estar quase acabando, Endo tenta ainda se levantar e continua a fazer o que ele sempre fez desde o início da jornada, mostrar aos outros seu amor pelo futebol. Mas será que isso vai ser o suficiente? Bem, aí eu acho melhor você assistir. E agora, no finalzinho do vídeo, é bom dedicar esse tempo a explicar sobre o Endo, afinal de contas, toda essa jornada da Raymond é alimentada pela sua energia. Mas isso daqui eu deixarei com um amigo meu, que dessa vez não teve que me prender a uma cena de Jujutsu Kaisen. Muito obrigado, Mazuki. Agora que eu consegui te convencer a ver o desenho, eu vou ter que convencer o resto desses caras, né? Vamos lá. Inazuma Eleven tem muito coração, muito de verdade. E o motivo de tanto coração é esse protagonista que ele é muito bem feito. Já começa pela camisa dele e a posição dele, já que ele é o camisa 1 e ele é o primeiro jogador da Raymond, além de ele ser o goleiro. Afinal, é isso que significa ser o camisa 1 no futebol. Coisas que são muito importantes para esse anime. Afinal de contas, a determinação que o Endo tem para proteger o gol da Raymond é a coisa mais importante desse anime. Que a Raymond, principalmente no início, ela é muito ruim. Ela é muito ruim como um time num todo. Só que eles têm muita chance para errar e crescer e aprender, porque o Endo vai estar sempre protegendo o gol. Enquanto ele estiver protegendo o gol, eles podem errar o quanto eles quiserem. Isso é muito bom, porque nessas janelas pequenas, que eles sempre errar, eles crescem, eles se desenvolvem juntos. Porque o Domo, ele fala no episódio, acho que é o episódio 9, que é o episódio que menciona o Iknose, que o Iknose ele era muito bom e ele fez essa promessa pra ele, e a Aki até diz que o Endo lembra muito o Iknose. E o Dom fala, não, eles não têm nada a ver. Quando eu jogava com o Iknose, era como se eu visse sempre as costas dele. Como se ele sempre estivesse à minha frente. Quando eu jogo com o Endo, é como se ele estivesse sempre ao meu lado. Como se ele corresse junto de mim. Isso ele tá querendo dizer que o Endo, ele é essa pessoa que ele quer crescer junto com você. Ele tá sempre correndo ao seu lado, independente do que aconteça. Que é uma mensagem muito boa, principalmente numa série de um time de esporte. Um esporte de time, no caso. Mas aí, o Endo, que sempre protegeu o gol, sempre deu a vida pra proteger o gol, pros amigos dele terem a chance de crescer nesse esporte que ele gosta tanto. Me diz aí, o que aconteceria se ele não conseguisse defender o gol? Se ele já não fosse forte o bastante pra proteger a única coisa que... a última barreira entre a Raymond e a derrota. O que será que acontece se ele não é essa barreira que impede a Raymond de perder? Bem, é isso que acontece quando chega muito próximo do arco da Zeus. Certeiro como sempre, Yuki. E é bom ressaltar, antes que me julguem, né, que Inazuma Eleven é sim um anime para crianças. Não é à toa que ele até mesmo tem, nas aberturas, você pode ver aquele alfabeto em japonês simplificado. Eu não lembro muito bem o nome, mas é uma forma simplificada de você escrever e ler. Geralmente é usado com crianças, se não me engano. Então, você pode perceber que o anime é para crianças desde isso. Mas, cara, não subestima muito isso. Não subestima que algo feito para crianças não necessariamente vai te causar uma experiência boa. Temos várias coisas hoje em dia que temos carinho e até mesmo consumimos como adultos, porque é um conteúdo bom, independente do público que ele foi feito. Seja para o público adulto, seja para o público infantil, tanto faz. O importante é você ter uma mídia interessante. A mídia televisiva ou então jogos. Tudo bem que jogos ainda tá tendo uma discussão bem grande sobre isso, é quase um tabu, mas eles são uma forma de expressar arte, são uma forma de fazer arte e se expressar. Então, dê uma chance e principalmente tente entender o que se passa ali, tente refletir sobre aquilo. Sei que é meio estúpido um anime de futebol com poderzinho, mas, cara, não custa nada realmente, tipo, você pode baixar os jogos de forma não legítima hoje em dia, e também você pode assistir a série. É sério, tem gente que uploadou os episódios no YouTube pra qualquer um assistir, e é muito de boa. Então, opções gratuitas é o que mais tem. E se tem opção gratuita, você pode ir lá, testar e ver se você gosta ou não. Se gostou, talvez você conheça algo que vai fazer parte da sua vida para sempre, já como adulto. Ou um adolescente, eu não sei qual a sua idade. Mas caso você não goste, ok, você perdeu alguns minutinhos da sua vida. Nada demais. Apesar de que tempo é algo bem limitante, né? Mas o importante é a gente se abrir a experiências novas, independente dos nossos preconceitos sobre elas. E falando aqui uma última vez, ou caso eu tenha subentendido isso, eu não odiei o jogo. Não, eu gostei muito dos jogos. Eu só acho que o anime pegou a história dos jogos, que era um JRPGzinho de futebol, e elevou à quinta potência, porque o que eles fizeram de especial naquele anime é incrível. Realmente eu recomendaria qualquer um jogar os jogos. Acho a história do anime melhor do que a história dos jogos? Sim, acaba sendo mais épica por causa que eles souberam muito bem usar as mecânicas e plot twists que o jogo acabou jogando um pouquinho de lado por se tratar de um JRPG e não ser o objetivo dele. Mas ainda assim, os dois não ficam muito atrás um
mesmo do outro. Mesmo que você não goste de futebol, como é o meu caso, por exemplo, não se preocupe tanto em ter que ver um anime de esporte, sendo que você nem sequer gosta desse esporte, que você acaba mais vendo sobre o amor pelo esporte em si, do que pelos critérios técnicos e tudo mais. Pode ter parecido confuso pelo jeito que eu falei, mas é mais questão de que você não vai ter eles explicando regras do esporte, não vai ter critérios muito técnicos. O esporte aqui, mais uma vez, é usado como artifício de roteiro. Então, você vai estar muito mais focado em interações de personagens, no vilão e também nas habilidades ou poderzinhos, caso você seja alguém que quer muito ver os poderzinhos. Não vou negar, eles são muito maneiros. Então, não tenha tanto esse medo de assistir um anime de esporte caso essa não seja a sua praia. Realmente não é a minha e eu gostei. E olha só, agora tendo dito 1001 motivos para ver Inazuma Eleven, posso encerrar esse vídeo, já que tá quase acabando meu tempo para fazer a piada do título do vídeo. Espero muito que isso tenha servido de excelente entretenimento para você e que eu e o meu amigo Yuki tenhamos no mínimo te convencido um pouco a ver esse anime incrível, já que esse futebol é de outro mundo.